Há pessoas que exercem uma profissão e há outras que vivem aquilo que fazem com uma profundidade tão grande que não se percebe bem onde termina a técnica e começa a forma de estar na vida. Bem-vindos a mais um episódio do Invisível. Este episódio tem o patrocínio do restaurante O Seixo no Seixal. Visita o restaurante, diz que és ouvinte do Invisível e traz desconto na tua refeição. O meu convidado de hoje é o Pedro Cardoso. Fisioterapeuta, osteopata, diretor clínico e cofundador da Medicer Health, Rehabilitation and Performance. Traz quase 2 décadas de experiência no acompanhamento de pessoas em processos de dor, lesão, recuperação e transformação. Mas falar apenas da profissão, dos títulos ou dos anos de prática seria pouco. Porque no Pedro há algo que vai muito para além da clínica. Há visão, humanidade e uma forma profundamente sensível de olhar para a cura. Nasceu na Beira Alta, foi criado em Peniche, essa terra que o mar abraça, e foi-se construindo como homem já na margem sul, onde hoje vive com a família. Cresceu num lugar onde as pessoas ainda se conheciam pelo nome, onde havia rua, mar, liberdade e aquela sensação rara de comunidade que hoje já quase não existe. Foi também nesse contexto que começou cedo a desenvolver uma atenção natural ao outro. Entre a ajuda aos pais, o cuidado com a irmã e a responsabilidade de estar presente para quem aparecia lá por casa. Define-se como alguém que gosta muito de viver o momento. Uma pessoa de pessoas com uma tendência natural para cuidar. E essa definição sente-se, porque quando o ouvimos, percebemos que o Pedro não trata apenas o corpo. Escuta histórias, lê sinais. Procura compreender o que dói, o que falta, o que pede atenção e o que precisa de ser reorganizado para que a recuperação seja mais inteira, mais consciente e mais humana. Ao longo da sua prática, acompanhou centenas de pessoas em momentos particularmente exigentes das suas vidas. Dor física, limitações, lesão, desgaste emocional. E foi dessa vivência que nasceu uma convicção cada vez mais forte, a de que a parte influencia o todo e a de que só uma abordagem integrada, personalizada e verdadeiramente humana nos aproxima daquilo que cada pessoa precisa para recuperar. Para ele, a doença e a lesão também podem ser um convite ao conhecimento, uma oportunidade para escutar melhor o corpo, a vida e a própria pessoa. O Pedro admira a beleza do que existe, a força da natureza e o potencial do ser humano para se superar, amar e expandir. Emociona-se com a gratidão verdadeira, com os gestos bons, com aquilo que revela a humanidade sem pedir aplauso. Valoriza o amor, a tolerância, a ternura e a verdade. E isso revela muito sobre a forma como vive, como cuida e como educa os seus filhos. Há nele uma tranquilidade, uma profundidade serena, como quem acredita que a calma não é passividade. É sabedoria. Dentro da profissão, sonha com pontes, entre conhecimento oriental e ocidental, entre corpo, mente e espírito, entre osteopatia e ortopedia, entre ciência e sensibilidade. Quer unir, aproximar e ampliar. E aí está uma das razões pelas quais se torna tão interessante. Não está preso a uma visão limitada da saúde. Procura uma compreensão mais inteira da cura. A marca que quer deixar é poderosa, a de que a cura é possível, de que é possível olhar para a lesão, para a dor, para a doença, não apenas como um problema a eliminar, mas também como uma oportunidade de expansão, consciência e transformação. O Pedro Cardoso é, no fundo, alguém que escolheu cuidar com presença, com pensamento e com alma, e é precisamente isso que o torna tão especial, esta mistura de experiência, sensibilidade e visão. A sensação de que, para ele, recuperar nunca foi apenas voltar ao que era. É também uma possibilidade de nos tornarmos mais inteiros no caminho. Bem-vindo, Pedro. Bem, obrigado. Estou comovido. Muito obrigado pelo convite, pelas palavras. São muito profundas. Obrigada por estares aqui. Sabes que é importante para mim. Conhecemos-nos há pouco tempo, embora eu já ouvisse falar de ti há alguns meses, há alguns anos até, porque temos aqui algumas pessoas que acompanhamos em comum. Portanto, é um gosto ter-te aqui comigo hoje. Espero que tenhas gostado da minha apresentação. Estou comovido, sou sincero. Pedro, podemos começar? Vamos. Ok, então vá, olha, vou começar aqui com uma pergunta que
Eu falo muito neste aspecto, nesta ligação corpo-mente, e tu, como profissional da saúde, acho que me podes ajudar neste sentido. Separamos muito o trabalho mental do trabalho físico. Isso faz sentido, Pedro? Claro que não. Não faz sentido, mas é fácil separar o corpo da mente. A mente é tão complexa, o corpo tão complexo é que conseguir criar uma ordem de ideias que tenham fundamento e que nos sustentem num diagnóstico não é fácil. Pelo contrário, é fácil nós ficarmos na dúvida se será que esta situação psicológica está realmente a influenciar o corpo, a recuperação desta lesão? Será que esta lesão está a influenciar o psicológico? Quando nós temos uma lesão muscular, por exemplo, e palpamos, nós não é? Sentimos com a nossa mão. O paciente sente. Quando temos uma questão de ordem mais psicológica e emocional, algum bloqueio, alguma crença, algum trauma, nós não conseguimos palpar com a nossa mão. E isto nesta era, que creio que está em transformação, em transmutação, melhor dizendo, em que nós como que escravizamos os nossos sentidos àquilo que vemos e àquilo que palpamos. Não é fácil quebrar esse paradigma, destabiliza. E é difícil comunicar depois com outros profissionais nesse sentido. E até com o próprio paciente, como é claro. Mas as coisas estão a mudar e o estarmos aqui, eu creio que é uma consequência disso mesmo. A Filipa, com a sua aptidão, acho que inata também, por aquilo que tenho sondado, não é? Com pacientes que temos em comum e não só. A capacidade de poder ouvir e ir para além daquilo que as palavras dizem e detectar onde possa estar, às vezes, alguns nós, algumas questões psicológicas que possam estar a limitar o desenvolvimento de uma recuperação e a performance do atleta ou do utente. Acho que a prova de estarmos aqui os dois e podemos partilhar esta informação, acho que é a prova desta transmutação, sim. Consideras, Pedro, e vamos falar aqui de pacientes, nomeadamente atletas, achas que já existe esta abertura para o atleta perceber que a sua condição mental pode estar a influenciar a física, ou ainda há alguma resistência? Pode haver resistência, mas ela é cada vez menor. Há atletas de grande renome mundial, desde a NBA, com LeBron James, quando faz também partilha da importância que tem a mente, Kobe Bryant também com o seu livro, o ciclismo, com atletas a falarem que chega uma altura que não é o corpo, não é a força física, mas sim a força mental. Hoje em dia nós temos atletas de renome que não têm medo em partilhar o quão importante foi começarem a trabalhar com a sua mental coach, com o seu psicólogo, o quão foi importante começarem a meditar, construir o seu altar, para que criasse o momento de estarem um pouco com eles e ouvirem-se. Portanto, as resistências é normal que existam, mas eu testemunho isso no meu dia-a-dia. Hoje em dia é muito fácil tu falares sobre a importância dos hábitos, da higiene mental e do desenvolvimento mental, sim. É muito fácil hoje em dia passar essa informação. E se formos aqui para coisas mais concretas, também para aqueles que nos ouvem ficarem talvez mais despertos ou mais alerta, stress, pressão, todas as emoções do dia-a-dia, da própria vida pessoal, como é que tu sentes isto no corpo? Num paciente que te chega, como é que vês este stress e esta pressão? Primeiro, a conhecer o paciente, portanto, claro, a anamnese. Eu na prática, para mim, na prática clínica, sem uma avaliação minimamente sustentada, é difícil tirar conclusões. E às vezes não tiro conclusões numa primeira consulta. Embora sei o quão urgente é ter resultados numa primeira consulta. Toda a gente quer resultados para ontem, como é lógico, nomeadamente no desporto. Tu consegues, quando há partes do corpo, eu costumo dizer que o corpo diz a verdade.
E o paciente, quando começa a fazer, a ter mais contacto com a terapia física e não só, ele começa a perceber que realmente há algo que se manifesta no corpo. Há algo que se manifesta no corpo. E nós, com esta maravilhosa possibilidade que é poder avaliar, tocar, testar, conseguimos perceber que há tensões que não são derivadas do sistema nervoso somático, ou seja, simplesmente as vias aferentes ou eferentes, recolhe e leva informação para um músculo, para os tecidos musculoesqueléticos. Nós conseguimos perceber que às vezes há tensões localizadas em determinada parte do corpo que não têm razão de ser, só por aquilo que se passa na componente física. E normalmente uma segunda consulta, terceira consulta, imagino que nós libertamos algo no corpo, soltamos uma zona que está bloqueada e ela volta. Bom, temos que continuar à procura e sim, sempre tentar esclarecer se a componente física está a ser bem abordada. É complexo avaliar o corpo. Eu costumo dizer que o ser humano na sua simplicidade, é extremamente complexo. Porquê? Ou seja, ele é simples se tu isolares os segmentos corpo e dentro do corpo tudo aquilo que influencia, a mente, e dentro da mente naquilo que está ao nosso alcance por agora, aquilo que influencia, e a nível espiritual. Portanto, tudo junto fica complexo. E, portanto, tu conseguis perceber a fonte da lesão, o que está a contribuir para, e depois testemunhar isso consulta a consulta, isto não pode... E começamos a conversar um pouquinho mais sobre isso. Será que há mais algo que possa estar a contribuir para? Houve uma recidiva numa lesão, até às vezes nem na mesma zona, mas imagina o mesmo membro, sem nada que fizesse, eu passei por imensos casos, e continuo. Somos obrigados a perguntar: crees que possa haver algo mais que possa estar a contribuir para esta lesão, que não seja a justificação toda, que não motive tudo, mas possa estar simplesmente a contribuir para? Sim, a relação mente-corpo e a forma como ele se manifesta no físico é real. Tu disseste aqui que o corpo diz-te a verdade. Eu costumo dizer que o corpo fala. Uhum. O que é que pode acontecer se nós não ouvirmos o corpo? Tudo. Tudo. Tudo o que é mau. O mal é sempre relativo. É uma oportunidade, não é? Não há erros, há oportunidades de aprendizagem, mas eu acho que a sociedade mostra. Nós, em Portugal, por todas as características inerentes ao nosso país, portanto, é um país periférico, que tem um passado de sofrimento muito presente. As gerações dos nossos pais e avós ainda são as gerações que tiveram que se deslocar à força dos seus locais para encontrar uma melhor vida. Quando digo melhor vida, é subsistência básica. E, portanto, não houve muito tempo para sentir o corpo. A maioria da nossa geração anterior, dos nossos pais e dos nossos avós, o tempo que existia era para simplesmente conseguir ter um teto, um abrigo e fazer o melhor pelos seus filhos, dentro daquilo que estava ao seu alcance. O analfabetismo, que é real, que era bastante presente na altura, que felizmente as coisas estão a mudar, mas portanto não havia muito tempo para cuidar do corpo, e a consequência disso é termos um país com uma taxa de obesidade brutal, uma taxa de diabetes brutal, e continua a aumentar nas crianças, diabetes tipo 1, ainda saíram estudos recentemente sobre isso. Isto é preocupante. Eu creio que a consequência, a culpa não é das crianças apenas, nem é dos pais apenas, nem é da sociedade apenas, é de um conjunto de fatores, claro, mas eu creio que isto tudo mostra o não prestar atenção ao corpo, as consequências que tem. Estamos num país com mais sol, temos 300 dias de sol, claro que estes últimos meses não temos mostrado isso, mas temos num país com mais sol. E como é que é possível termos tanta depressão? Como é possível termos tanta ansiedade descontrolada? Uhum. O consumo de antidepressivos e de ansiolíticos no nosso país é assustador. Fica insustentável para o nosso serviço, para o nosso sistema e Serviço Nacional de Saúde. Fica insustentável. E isto é consequência de não se prestar atenção ao corpo. Ainda bem que falas nisso, Pedro, porque às vezes vemos, e eu também ao acompanhar atletas e vou conversando com eles sobre isso, às vezes dá-me a sensação que aquela cultura de aguenta a dor, tens que dar mais um bocadinho, vá, não sejas fraco,
Isto acontece e ainda vemos muito isto a acontecer no desporto. Quais as consequências de não prestarmos atenção aos sinais? Podemos ir para além de. Eu acredito no equilíbrio, no caminho do meio. Ou seja, sim, nós temos que dar mais. Nós push forward, nós temos de puxar por nós, porque senão não vamos ultrapassar o limite. E o ser humano tem uma condição, ele é insatisfeito por natureza. E nós temos que respeitar isto com tolerância. Às vezes não vivemos bem connosco mesmos porque sentimos que nunca estamos satisfeitos. E isso é natural. Ou seja, nós puxarmos por nós ao limite, darmos mais um pouco, faz parte da condição e não podemos perder isso. Mas é juntar as duas partes, é ouvir o corpo, é perceber se este sintoma está a perdurar mais do que é suposto. Eu tenho uma dor numa coxa, se eu tenho uma dor lombar, se eu tenho uma dor num tornozelo, se esta dor está a perdurar mais do que é suposto, 1 dia, 2 dias, o corpo cura-se. O corpo cura-se por ele tem um automatismo, ele tem uma inteligência própria, ele regenera-se. Só temos que lhe dar condições para isso e muitas vezes a mente é o que bloqueia essa própria capacidade de regeneração. Mas às vezes é preciso uma ajuda, nem que seja uma ajuda para lhe dizer: acalma-te, aguarda, faz algo, pede ajuda e intervém. É o equilíbrio das duas partes, sim. Entre puxar ao máximo e respeitar o corpo. Não é fácil. Posso-te perguntar quais é que são os sinais subtis que tu mais vês aparecer, ou seja, quando o atleta te procura, que sinais subtis é que ele já teve e que não valorizou? Ainda mais subtil, uma palavra muito importante, subtil, complexa. Prometo que vou desenvolvê-la ao longo da minha existência. Em primeiro lugar, é o desconforto, creio eu. Começamos a ter desconfortos no corpo. Tenho um desconforto no ombro, tenho um desconforto nas costas, mesmo quando tenho aquele dia de recuperação, sinto um desconforto. Parece que quando não consigo recuperar a 100%, mesmo a pulseira, quando nós percebemos que está num bom nível, mas está um bocadinho abaixo daquilo que é suposto. Quando digo a pulseira eletrónica, não vou falar na marca, de monitorização. Quando acordamos cansados, por muito bem que tenhamos dormido, supostamente, quando andamos mais irritados, sem razão aparente, quando acordamos de manhã e aquela energia e aquela vontade que temos de ir trabalhar ou treinar, parece que não está lá tanto. Isto é muito importante. Mas não é na dor. A dor, quando fala, já houve um caminho até lá. Já houve um caminho percorrido até lá. A lesão, quando surge, eu acredito que já houve um caminho até lá. Por acaso era uma das perguntas que eu tinha aqui, até porque acredito muito nisso, não é? Se nós não estivermos felizes, se nós não estivermos tranquilos, se não estivermos a sentir prazer naquilo que estamos a fazer, o mais certo é que o nosso corpo entre em tensão. Correto? Sim. Há uma palavra que me ocorreu com essa partilha, que é o sincronismo. A sincronização. Nós temos que estar alinhados. Corpo, mente, espírito. O que é isto do corpo, mente, espírito? É um tema que são para horas, não é? Não é um tema para... Mas com a minha ignorância e humildade, o que é corpo, mente, espírito? É tu sentires que há um propósito e tu sentes esse propósito dentro de ti, que está certo, que te faz sentir vivo, que te faz sentir, não é paixão, mas que te faz sentir alegre, enérgico, e não sabes bem porquê. Portanto, o propósito, essa é uma das definições da manifestação do espírito. Sentirmos que está tudo certo em fazermos o que estamos a fazer. Depois, mentalmente, o nosso pensamento coordenar-se com isso. Portanto, temos pensamentos positivos, alinhados. E em termos físicos, estamos a fazer aquilo que vai ao encontro do nosso pensamento. Ou seja, propósito, pensamento e ação física. É esse o alinhamento. E quando por alguma razão, num destes corpos, se assim quisermos chamar, a manifestação não estiver alinhada,
algo vai acontecer, sim. Algo negativo supostamente vai acontecer, ao menos bom. Eu vou trazer aqui um assunto que nós falamos os dois no outro dia e que aconteceu comigo e que eu sei que também, não querendo falar aqui em nomes, mas que também acontece com os teus pacientes. Eu tive aqui uma neuralgia, não é? Terminei 2025 e iniciei 2026 com essa condição que tu me ajudaste a tratar. E eu disse no outro dia que se calhar a neuralgia tinha sido das melhores coisas que me tinha acontecido nos últimos tempos, porque me fez aqui despertar e perceber algumas coisas que se calhar eu estava aqui a negligenciar também um bocadinho aquilo que era o meu corpo. E partilhaste comigo, que já aconteceu também com atletas que te dizem a lesão foi o melhor que me aconteceu. Uhum. Desmistifica-me aqui esta frase, a lesão foi o melhor que me aconteceu, a neuralgia foi o melhor que me aconteceu. Como é que tu interpretas isto? O que é que acontece com o paciente? Bom, as lesões, em primeiro lugar, fazem-nos parar. E há lesões tão limitativas ao ponto que nos levam quase ao desespero. Nós não conseguirmos fazer algo porque temos uma dor limitativa. Quem já passou por isto sabe perfeitamente que é quase desesperante. Nós não pensamos em limitação se não a tivermos. Podemos ter uma ideia ou podemos sentir quando alguém está a passar por algo. Epá, não deve ser fácil, isto deve ser exigente. Mas o nosso cérebro não está preparado para criar uma condição que não existe, neste caso. Quando tu tens uma lesão limitativa, ela torna-se desesperante, e isso é uma oportunidade. Não quero poetizar ou criar aqui um platonismo à volta disto. Ou seja, romantizar a lesão, mas só o simples facto de ela às vezes te forçar o parar é uma oportunidade. No parar está a oportunidade de nos ouvirmos, de constatarmos a nossa realidade, o caminho até aqui, como é que eu estou, o que é que eu estou a fazer. Não quer dizer que estejamos a fazer algo de mal ou de errado. Às vezes pode estar a ser apenas desequilibrado. Só precisa de um acerto aqui, um acerto ali, um ajuste aqui. Eu acredito muito nos ciclos da vida, tal como os ciclos das marés, de 7 em 7, os dias da semana, os ciclos lunares, o ciclo menstrual. Parece que há aí uns números que dão uma ordem àquilo que às vezes até parece aleatório. Nesses ciclos biológicos, eles pedem-nos transformação, mudança. E quando nós não respeitamos, há uma ação. Pode haver uma ação física. E por vezes estas lesões surgem coincidentemente em determinados fechos de ciclos. E aí sim ela obriga-nos a parar para nos ouvir, como se fosse assim uma força mística que intercepta o nosso sistema e diz: para sossegado, nem que seja por uns minutos. Se não respeitas, cada ação tem a sua reação. Seja lá em cima, seja cá em baixo. Portanto, sim, é uma oportunidade, pode ser uma oportunidade. E a Filipe olhou para ela como tal. E felizmente muitos olham. Mas também muitos não olham. Ficam confusos. Não entendem o porquê. E não quer dizer que eu entenda porquê, não é? Porque nós, aliás, quando estamos a passar no meio da tempestade, nós não conseguimos perceber o porquê da tempestade e o que vem para lá da tempestade. Aí podemos saber o que é que nos levou lá até a colocarmos naquela situação, ou até não. E portanto isto cria confusão. Não dá para romantizar, nem sequer criar uma introspeção, ou por exemplo, introspeção para esclarecimento. Portanto não é fácil, sim, darmos essa oportunidade de percebermos que isto é uma oportunidade. Não é fácil. Temos que respeitar quem está a passar por momentos difíceis, por momentos de dor, por momentos de limitação, em que a vida parece não estar a andar para a frente. Temos que respeitar, porque às vezes não dá para perceber porquê ainda. E aí aquilo que eu apelo é que respirem. É que respirem. Respirar é a ação primária que nos coloca no presente e no agora. Respirem, só isso. E sintam o ar a entrar e o ar a sair pelas vossas narinas. Ele é diferente. Vejam a temperatura. Sim, sim. Isso centra-nos, traz-nos para aqui. E quando viemos até aqui, ficamos mais próximos de ouvir a tal voz. Pode manifestar através do corpo, que se pode manifestar através da mente.
através de um sincronismo externo. Sim, eles dão uma oportunidade. A Filipa foi extraordinária e admiro, e na altura reconheci isso, a rapidez, a velocidade, sendo sempre relativa, não é? A velocidade, mas a forma tão rápida como entrou em esclarecimento. E eu creio que isso se deve à forma como convives contigo, à forma como te aceitas, nas perfeições e nas imperfeições. E isso é uma relação que creio que foste desenvolvendo contigo mesma. É um caminho, não é? É um caminho. Caminho. Eu digo muitas vezes, a Filipa de há 10 anos, há 20 anos atrás, não era a Filipa de hoje. E provavelmente tu também não serias, e ainda bem, acho que é importante que nós nos vamos permitindo aprender. No outro dia alguém dizia que aprende muito com as pessoas com quem se cruza, e é muito engraçado, porque se nós estivermos despertos para estas aprendizagens e para irmos sempre bebendo um bocadinho de cada pessoa com quem temos a oportunidade e a felicidade de nos cruzar, eu acho que isto faz a diferença. A vida ganha outro significado. Sim. Outra dimensão. Outra luz. Eu escrevo nas paredes da clínica, na copa. Quem quiser criar um espaço de trabalho, tem que ter uma copa. Une as pessoas. É um momento em que une as pessoas. E então eu escrevo nas paredes com giz. Disparates. Outros. Mas grande parte delas, reflexões. É o que me vai na alma, alguma coisa que eu quero transmitir. E então eu tenho muitas vezes escrito, já escrevi mais do que uma vez, depois chega ali uma altura, apaga-se tudo, começa tudo novo. E então está quase sempre lá escrito que é o acaso pré-move-se. O acaso pré-move-se. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Agora, a nossa lente ocular e cognitiva às vezes não tem a abertura suficiente para conseguir ver mais e juntar as peças. Isto levou a isto está a levar aquilo. E é incrível quando começamos, né? Também estávamos a falar aqui mesmo quando tu chegaste a estas coincidências, não é? Que eu também acredito muito que nada acontece por acaso. E estamos aqui a falar quando o corpo nos pede para parar, quando o corpo nos pede para refletir, e alguns se calhar temos já esse nível de consciência, outros menos, porque cada um tem o seu ritmo. Eu ainda ouço muito, Pedro, não sei se te acontece, eu ainda ouço muitos atletas dizerem-me: eu não posso parar, porque parar é uma perda de tempo, porque se eu paro sinto que estou a falhar comigo e com o meu processo. E agora eu vou-te pedir a ti, enquanto osteopata, enquanto fisioterapeuta, que me digas o que é que pode acontecer quando eu não paro e quando eu não me permito descansar. Acho que não irei dizer nada de novo, não é? Mas em primeiro lugar eu quero dizer que é verdade. Eu digo ao paciente e digo ao atleta, paciente / atleta, neste caso, que é verdade. O atleta não pode parar. Não pode parar. A vida não para. Um relógio não para. Nós temos uma dimensão, espaço-tempo. O tempo corre num determinado lugar. E se tu queres ficar num determinado lugar, se quiseres ir para outro, o tempo continua. E, portanto, é verdade. Não podemos parar. Não nos é permitido parar. Agora, às vezes temos que parar. Mas quem é que diz que estamos a parar? Verdadeiramente, quem é que diz que estamos a parar? Às vezes simplesmente só estamos a não mexer as pernas. Mas continuamos em movimento. E o movimento é outro nível. Portanto, nós não paramos verdadeiramente. Nós simplesmente temos a oportunidade para trabalhar outras coisas. Para evoluir a outro nível. Portanto, não se pressionem com isso. Não se pressionem com isso. Era esta parte. Era essa parte que olhavas para a câmara. Não se pressionem com isso. Mas só para dizer, acontece tudo tão rápido. E para um atleta que desde cedo, eu lido com atletas com 10 anos, eram promessas mundiais. E tu com 10 anos sentires isso, como é que não é?
aos 15, aos 16, aos 17, e o sonho está lá, está ao teu alcance. É quase só estender a mão e eu estou no palco principal, aquele que sempre sonhei desde pequeno. E que se alguma coisa falha, se alguma coisa acontece, é como se ele me fugisse da mão. Estava tão perto e fugiu-me da mão. O parar representa isto. Portanto, é por isso que eles sentem, e a realidade é que parece que não se pode parar. Mas nós não paramos. Criamos condições. Criamos condições. Porque às vezes aquilo que nós estamos a ver, que achamos que até é o melhor para nós, por vezes não é aquilo que é o melhor para nós. Às vezes há algo ainda maior. Sobredimensionado relativamente àquele sonho, àquele objetivo. E portanto sim, às vezes o parar é uma preparação para o que vem aí. E às vezes o que vem aí ainda é mais grandioso do que aquilo que nós estamos à espera. Sim. É interessante porque, da mesma forma que eles dizem que não podem parar, eu acho que não tive ninguém que viesse de uma lesão prolongada que não me tivesse dito eu venho muito mais forte. Uhum. Sim. Também sentes isso, não é? Cada caso é um caso. Sim, eu também queria ir por aí, ainda bem que vais já por aí. Cada caso é um caso. Sempre. É uma raiz que tenho sempre montada, bem firme. Cada caso é um caso. E é algo que o profissional de saúde tem que estar sempre atento, não é? E nós às vezes temos... porque a culpa não é só nossa. O nosso sistema funciona, e tu dominas estes assuntos melhores do que eu, o nosso sistema funciona por qualificação e quantificação, portanto nós temos a tendência a pôr as coisas em segmentos, o que é vermelho é num sítio, o que é amarelo é noutro. E, portanto, isso às vezes torna-se um risco na questão da individualização do processo. Grande parte dos pacientes que têm lesões longas, eles conseguem as lesões de LCA, que às vezes ultrapassa os 9 meses, eles têm tempo suficiente. E há ali fases de deserto. Eu costumo explicar isto aos meus pacientes, por experiência. Há fases de deserto, é como fazer uma maratona, parece que há uma parede, às vezes há partes parece que aquilo é interminável, e nas lesões há fases dessas, e são fases de oportunidade e que permite ver o outro lado da lesão, e depois conseguimos criar aqui termos que psicologicamente tornam-se realmente bastante fortes e fortificam mentalmente a pessoa, o ser. Nomeadamente em que isto que eu estou a fazer agora não é para prevenir, é para me otimizar, é para me melhorar. Isto foi um wake-up call, foi uma chamada para a vida, foi uma chamada para algo maior. Na sua grande parte, eu sou uma pessoa otimista por natureza, na sua grande parte sim, quase todos conseguem ver o lado positivo. Claro que se torna mais fácil ver o lado positivo quando tudo corre bem, claro. De certa forma. E no timing supostamente planeado, previsto, com um bom return to play, com tudo isso, tu fazes a entrada normal com a equipa, no relevado, on the pitch. Portanto, sim, é mais fácil ver o outro lado também quando corre bem. Não? Sabendo que cada pessoa tem a sua individualidade e sabendo que cada lesão e cada recuperação é única, e porque quem nos está a ouvir gosta de tirar coisinhas práticas, Pedro, o que é que na tua ótica é fundamental que aconteça e que pode contribuir para uma recuperação mais fácil? Eu não vou dizer mais rápida, mas mais fácil e mais saudável. Uhum. Há os pilares, não é? Os pilares da saúde. Os pilares da saúde. Primeiro, ter bons hábitos de sono. Eu acabei por fazer isto com a minha vida, portanto. A nossa vida também chega a uma altura tem muita pressão, portanto. E se tu não organizares a tua vida para conseguires ter equilíbrio, portanto, criar os hábitos torna-se difícil. Portanto, eu faço isto comigo há muitos anos e partilho isto. Portanto, também na primeira pessoa. Em primeiro lugar, a qualidade do sono é fundamental. Ou seja, para tu facilitares a tua recuperação, tu tens que permitir que o corpo faça o seu trabalho. E aí tu só tens que permitir que ele faça o seu trabalho, criar condições para isso. Dorme. E faz o que a avó dizia. Deitar cedo e cedo erguer dá realmente saúde e faz crescer. Respeitem os provérbios dos antigos. Sabedoria popular, está lá tudo. Ou quase tudo.
Deitar cedo e cedo erguer é uma questão bioquímica. Tu tens o teu ponto ideal de melatonina. Tu tens o teu ponto certo para entrar em sono. As tuas ondas, as tuas frequências cerebrais, para conseguir estar o mais tempo possível na delta, não é? No sono profundo, tu tens que deitar-te a horas, com rotina, com hábito. E para isso, quem vive contigo também tem que entender estas questões. Tá bem? Aí não é fácil, tu estás com a tua parceira, só tens aquele bocadinho à noite, ou o teu parceiro, só tens aquele pouco à noite e dizes, está na hora de ir dormir. Sim, está na hora de ir dormir. Comunica, explica, faz-te entender e gera o teu dia para que não seja à noite, que nessa hora que tu vais despender, passar o tempo com. Portanto, o dormir é fundamental. E respeitar os ciclos de sono, hora e meia, é muito importante. Eu não sou especialista nessa área, tento ter as bases, quando é necessário, encaminho para os especialistas de cada área. Depois, a nutrição. A nutrição é fundamental. A alimentação mais oxidante e mais antioxidante. Hoje em dia não é nada novo. Food maps, controles glicémicos, dietas específicas que ajudem na ação do sistema imunitário, não é? Portanto, temos todo um conjunto, hoje em dia está tudo muito explorado, acho que qualquer um consegue perceber, mas nada melhor que recorrer a um bom nutricionista. Eu tenho o privilégio de trabalhar com excelentes nutricionistas, um deles trabalha connosco e é um excelente nutricionista. Em terceiro lugar, portanto, falamos do sono, da alimentação e depois a componente física, ou seja, para quem não tem lesão, praticar exercício. A OMS defende que pelo menos 2 a 3 vezes por semana devemos ter uma prática de média e alta intensidade. Isto é o quê? É levar o coração a um batimento cardíaco alto, por todas as razões e mais algumas, portanto, para ganhar performance, capacidade, limpar os açúcares do teu sangue e por aí fora. Nesta questão, quem está em lesão, a componente física, portanto, ser acompanhado por profissionais competentes, bem formados, para que se vá tratando não só a lesão em si, mas também as outras componentes, que é algo que é um bocadinho negligenciado. Mas eu estou a recuperar um joelho, um tornozelo e ignoro a minha cervical, as minhas costas, os meus músculos mastigadores, o meu aparelho mastigatório, até às vezes toques anteriores, lesões anteriores que podiam estar a ser tratadas e não estão, só estamos ali. Portanto, para tornar, não perdendo, para tornar a recuperação mais fácil e harmoniosa, estes 3 pilares são fundamentais. Depois, claro, gerares um ambiente confortável. Há atletas que voltam, ou seja, pedem aos clubes para voltarem para as casas, para as suas casas, portanto, de onde são, não é? Para a sua zona de conforto. E cada vez há mais clubes a entenderem o quão importante isso é para a regulação hormonal do atleta. As dopaminas, as serotoninas, a endorfina, os componentes de endorfina, tudo isso é importante para a harmonização do atleta e para tornar a recuperação mais simples e harmoniosa. Portanto, sim, zona de conforto. Criar uma zona de conforto é importante. Sentiste bem em casa, sentiste bem o sítio onde estás a ser recuperado. Isso é fundamental. Que engraçado o que estás a falar. Sabes que tive uma situação ano passado, e eu tenho a certeza que ela não se importa que eu conte, e ela joga na Turquia, e ela teve ruptura de ligamento, mais menisco, foi assim uma lesão bastante grave. Ela teve parada 1 ano, regressou agora. E na altura, uma das coisas que tentamos, e eu cheguei a falar com o clube, foi que a cirurgia dela fosse feita em Portugal, precisamente para estarmos nessa zona de conforto. Não foi possível. E neste momento ela diz, olha, ainda bem, porque fui tratada pelos melhores médicos, pronto, na ótica dela, e correu tudo muito bem, mas aquilo que nós fazíamos, e nós acabávamos por fazer aqui sessões com mais frequência, era precisamente isso. E isso era assegurar que o bem-estar emocional dela estava elevado, não é? E as dopaminas, as serotoninas, começamos a encontrar coisas que ela gostava muito de fazer e que lhe dava prazer e que podia fazer mesmo estando sozinha. E algumas coisas era fazer videochamadas com a família, com os amigos. Ela voltou a tocar, ela tocava e nunca mais tinha tocado, e então foi comprar um teclado,
para voltar a tocar, ou seja, fazer algumas atividades prazerosas para garantir aqui o bem-estar, porque acaba, e tu sabes, e Diego, vamos também agora para esta parte da conversa, se nós estivermos bem emocionalmente, o nosso corpo está mais relaxado, os nossos músculos recuperam mais facilmente, não é? Sim. Concordas com isso? 100%. Até mais um bocadinho. Sim, até mais um bocadinho. Tudo é bioquímica, não é? Tudo é uma regulação hormonal no nosso corpo. Se tu estiveres mais estressado, ou seja, mais do que à conta, o stress é algo saudável também. O stress é o que nos permite estar aqui a conversar um com o outro e interagir. Mas o stress tem ali um limiar. E não convém estar muito tempo acima desse limiar, nesse limiar ou acima dele. Muito stress, muita produção, a consequência, muita produção de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol. E isso instala-se no nosso sistema. Com o tempo, programa e leva à fadiga. As suprarrenais, e sabes que se vê no corpo, nós conseguimos perceber as zonas, os centromedulares. Isto é maravilhoso. Eu apaixonei-me pela minha profissão, quer queiramos, quer não. Eu fui muito bem formado na fisioterapia, embora a minha maturidade não pudesse reconhecer se calhar o valor e a importância que aquelas disciplinas tinham para mim, mas eu fui muito bem formado na faculdade onde estudei e honro muito de todos os institutos onde estive, porque tenho muitas formações paralelas nas diversas áreas, mas o curso de osteopatia que tirei foi maravilhoso e foi aí que me apaixonei verdadeiramente. É porque para um órgão funcionar tem que haver um nervo que leve lá a informação. E portanto, para conseguires ter a resposta bioquímica no teu corpo, há um órgão, um efetor, que tem que produzir estas hormonas. E, por exemplo, no stress, no cortisol, nós temos as glândulas suprarrenais. E a zona do corpo que envia essas vias é da zona da transição entre a torácica, a zona dorsal e a lombar. Charneiras, chamamos nós, zonas de transição. Uma zona fundamental no equilíbrio do ser humano. As charneiras, zonas de transição cervical, e a conheceste essa, não é? Aliás, a ti até foi as duas. Esta charneira cervical alta, a cervicotorácica, a dorsolombar e a lombosagrada. Portanto, tu consegues perceber que aquela zona está efetivamente mais densa, mais rígida, e até às vezes com umas pequenas alterações posicionais, e avalias depois outras componentes e percebes, sim, que há uma relação. O paciente está mais estressado e está estressado há tempo suficiente para ter esta zona mais tensa. Isto é explicado anatomicamente. Eu gostaria de explicar isto, se me permites. Força, por favor. As partes técnicas são sempre sensíveis. Tenho que dizer isto tudo direitinho, que senão vão-me cair em cima. E com razão. De cada centro medular, ou seja, nós temos a saída, não é? Para os meus braços estarem a funcionar, eu tenho que ter aqui as minhas raízes que saem da cervical e enviar informação. Mas na zona torácica, principalmente torácica, nós não temos só a inervação motora. Não é só a inervação para músculos, ligamentos, miotendão, portanto tendão, não é só daí, não é só a raiz para aí que emerge. Nós temos um gânglio, e desse gânglio, para cada lado, sai uma raiz posterior, para esta componente mais motor, sai uma raiz para o centro, que vai irrigar a própria vértebra, o nervo da Lúcica, que vai irrigar o disco, os ligamentos. É por isso que nós palpamos nas vértebras e elas doem. Okay? Este centro está ativo. E depois temos o outro nervo que vai para a parte anterior. Então são três ramas. Imagino que eu sou o centro medular, então sai aqui uma para trás, outra para o meio e outra para a frente. E para a frente é a víscera. Ok? E é aqui que a coisa se torna muito interessante. Porque eu posso ter uma dor numa determinada zona do corpo que pode vir realmente da questão motora, não é? E que está a criar uma inflamação pode ser da própria estrutura vertebral, do centro, ou seja, uma hérnia discal, uma protusão, uma subluxação, que a osteopatia, portanto, é a área. A osteopatia não é só manipular, aliás, é muito mais do que manipular. Uma articulação, mas é quem vai supostamente corrigir aquela subluxação, ou a fonte pode estar a vir de uma víscera. Ou seja, se eu tiver uma víscera em esforço, em sobrecarga, em overcharge, ou seja, eu vou inflamar
por sobre, ou seja, tenho uma raiz que cria uma inflamação, ativa-te o centro, dá-te dor na região vertebral, dá-te dor no tecido musculoesquelético e tens aqui uma cadeia ligada. E onde é que está a causa? Onde é que está a causa desta dor vertebral? Ela não está aqui na zona. E tu vais ver as análises, o cortisol está alto. E tu vais ver a zona e ela está dolorosa. E onde é que está a causa? Lá em cima. É extraordinário. E por vezes há um quadro de stress que está mantido durante tanto tempo, ou tempo suficiente, para que instala-se e tu já nem te apercebes. É o teu platô. Não, está tudo bem, estás bem. Estou ótimo. E está. Porque na percepção dela, o nível de stress de 0 a 8, sabemos de 10 o ataque de pânico, mas vamos imaginar o 8, ela está a viver no 6, 7, 8 e para ela é o normal. Não é o normal. E os sinais de fadiga começam a se instalar, os sintomas físicos por aí fora. Já é um programa mental que está instalado e a pessoa já acha que... Daí depois ter que entrar uma equipa multidisciplinar. Tem que entrar uma equipa multidisciplinar. Sim. E aí tem que entrar alguém que te avalie o corpo, trate o corpo. E nós estamos tão habituados a padrões. Claro. Olha, ontem ao final do dia recebi uma mensagem de uma paciente que estava a estranhar não estar com crises de ansiedade constantes. Ou seja, nós temos andado a tratar esse padrão de ansiedade e de nervosismo. Mas então, se ela está a estranhar, não é ter? Sim, e ela ontem dizia, parece que estou apática, não sinto nada. Eu não sei, será que não sentes? Ou estás a mudar programas, não é? Agora a resposta da tua mente e do teu corpo já é outra e a pessoa nem está habituada e estranha, porque o normal era nesta situação eu ter uma crise de ansiedade. O que é que está a acontecer comigo agora, Filipa? Não te é familiar. O teu estado não te é familiar. Porque nem percebemos. É como o oposto, é como alguém que está triste e deprimido durante muito tempo e de repente sente um live de alegria. Isso é uma satisfação. O que é que fez? É normal, não é? Vem para ficar, é o quê? São estados. O ser humano habitua-se. Sim. Habitua-se a estados. Somos peritos nisso. A habituar-nos a estados. Somos insatisfeitos, como dizia no início da nossa conversa, mas também somos facilmente conformistas e habituamos, adaptamos, habituamos e queremos uma zona de conforto. Sensorialmente, então, é brutal, sim. É por isso que é importante sair da zona de conforto. Ter conversas diferentes, conhecer pessoas diferentes, ler coisas diferentes. Eu recomendo aos meus atletas, tirem cursos, hoje em dia é tão fácil, tira um curso de 3 meses, vai aprender mandarim, vai aprender a jogar xadrez. Sabes que uma vez ouvi uma expressão que agora tenho utilizado e os meus pacientes já costumam utilizar, que é alarga a zona de conforto. É boa. Não saias dela, alarga. Excelente. Vou registar, vou guardar, posso? Eu também aguardei. Está guardado. É brutal, porque sim, o ser humano não gosta de se sentir desconfortável. Nós temos uma resistência à mudança natural. Não se julguem, mais uma vez a culpa não é só tua, não te julgues se sentes que estás com dificuldades em sair de uma determinada zona, estás numa relação muito difícil e que possa até ser tóxica, não te julgues, estás com dificuldade em sair dela, é aquilo que tu conheces, não conheces o que está para além disto. Se estás num clube que realmente gera desconforto há imenso tempo, ou numa situação, e pensares em mudar, e se sentires insegurança com isso e quereres, e vais protelando, não te julgues por isso. É natural que isso aconteça. E até a sensação estranha que se sente depois, se eventualmente sais. Sim. É do género, então, agora é fácil, como se não estivéssemos habituados àquilo que é leve, não é? Porque durante tanto tempo o nosso corpo produziu a adrenalina, não é? E já sabemos que a adrenalina provoca aqui também alguma dependência, e se estamos com adrenalina queremos mais, e depois quando acaba este desafio, e agora? Parece que não tenho nada na minha vida. É suposto ser leve. Sim. Isso é uma sensação extraordinária e inquietante. Até porque nós somos programados para a vida é dura, a vida é para trabalhar, a vida custa. Sim. Está bem, tu tens de trabalhar. Tu podes ter que trabalhar muito numa fase da vida para conseguires colher algo mais tarde. Mas não tem que ser pesado, não tem que ter sofrimento. Eu costumo dizer, Pedro,
Se custa muito, se causa muito sofrimento, se calhar não é para ti, não tens de pôr esse sapato. Podes estar a querer forçar alguma coisa. Não é? Das duas, uma, tens uma programação que não é tua, que vem das gerações anteriores. Os teus pais sofreram para conquistar algo, os teus avós. Tiveram sofrimento permanente ao ponto que os programou. Mesmo a nível espiritual. Ok? Se estás num plano de sofrimento, na samsara, na roda de samsara, explicado pelo hinduísmo, o sofrimento acaba por ser algo que é suposto ter. Não podes viver sem algo. És fraco, não faz sentido. Eu pessoalmente, isto em tom de desabafo, foi algo que sempre mexeu comigo. No sentido de que essa pergunta que eu fizeste, é suposto sofrer? Eu desde pequenino que sempre me questionei. Tem de ser assim. Tu vais ter que ir na mesma. Tu vais ter que trabalhar na mesma. Tu vais ter que educar os teus filhos na mesma. Tu vais ter que recuperar na mesma. Para que é que estás a sofrer? A sofrer já é uma teia mental. Já é um padrão mental. Já são estes devaneios da mente. Não tens de sofrer, aceita. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Tira o partido. Tu não sabes se vais cá estar amanhã. Olha esta frase, que eu gosto muito. O que se resiste, persiste. O que se abraça, transforma-se. 100%. 100%. 100%. Quanto mais resistimos, mais duro vai ser. Nós já somos duros por natureza. Filipa. E nós portugueses, e quem me conhece de perto sabe que eu tenho um patriotismo. Eu tento ser saudável, eu tento ter sempre um discurso harmonioso nesta questão da pátria. Pátria sem fronteiras, ok? Tem que ser assim. E assim é que é certo. Não. Pátria no sentido das nossas raízes. Quem é que é a alma lusa? Quem é que nós somos? E nós somos incríveis. E somos resistentes por natureza. Portanto, por muito que não queiras, ou que aches que não, está-te no sangue. Está-te no sangue. Tu és resistente por natureza e um luso é resistente por natureza. Fomos abandonados pelos nossos reis. Foi tudo para o Brasil divertir-se. Sei lá bem o quê. Eu não sou historiador e não quero entrar muito por aí, que vão cair em cima de mim. Com razão. Mas o povo português andou muito tempo sozinho, perdido. E resistiu. Os nossos grandes pensadores do final do século XIX, quase, há quem diga, portanto, a sanidade mental foi-se à conta deste desencaminhamento da sociedade. E o povo resistiu. Tivemos as grandes guerras, tivemos as nossas guerras coloniais, tivemos o salazarismo. O país viveu em pobreza anos e anos. A pobreza quase que está instalada na nossa mente. Os votos de pobreza, mas resistimos. E estamos cá. E temos os melhores atletas do mundo. E os que não são portugueses e que vêm cá e que bebem desta energia, eu vou querer ser português também, quero ser um bocadinho português também. E nem sabem bem porquê. Temos uma resistência brutal. Portanto, não se preocupem com isso. Não resistam demais com algo que não vos está a fazer sentir feliz. Alegre. Leve. Eu defendo tanto isso, até porque quem me conhece e quem conhece aqui a minha história sabe que sempre que pesou, tchau, não é este o meu caminho. Às vezes posso ter demorado mais ou menos tempo a perceber, mas quando tens que forçar muito, não. Sim. E falamos disto, falamos em relacionamentos, falamos Tudo. em métodos de treino. Às vezes não sabemos se aquela resistência que estamos a sentir é o corpo a adaptar-se ou é simplesmente algo que não se adequa a mim. Portanto, sim, temos que ter atenção a isso. Olha, e já que estamos aqui a falar em resistir ou no aceitar, temos uma lesão, temos uma condição física. E voltando aqui à questão de que cada pessoa é uma pessoa,
Quanto mais cedo aceitarmos, mais cedo eu vou conseguir recuperar? Ou é relativo? Cientificar essa afirmação não é fácil. Há muitas variáveis. Mas garantidamente sofres menos. Garantidamente se torna mais harmoniosa a recuperação. As fases da recuperação de uma lesão, elas passam de uma forma mais natural. Nós percebemos isso. Se o paciente, se o atleta estiver em harmonia, tranquilo, tu percebes que as fases inflamatórias, ou seja, o corpo não está em stress, ou seja, ele não está, que isto será que está, e deposita demasiado, manda constantemente os macrófagos e os mastócitos e aquela coisa toda, não é? Mesmo depois na fase de cicatrização, atenção que há identidade própria, há sistemas que cicatrizam muito, por natureza, muito fibrina, muito fibrinogénio, consequente ao fibrinogénio, portanto, há sistemas assim, mas se tu estiveres tranquilo, calmo, em harmonia, centrado, sincronizado, tudo aquilo, as diferentes fases, a inflamatória, a cicatricial e depois a fase da remodelação, ela parece que se desenvolve de forma mais harmoniosa. Eu acredito e quero acreditar nisso. Portanto. Sim, e eu também acredito porque felizmente ou infelizmente as lesões acontecem e todos os dias se calhar faço uma ação, ou todos os dias não vou dizer, mas muitas sessões por semana com atletas que estão lesionados. E aquilo que eu vou também percebendo é isso, não é? Aqueles atletas que celebram cada pequenina vitória, Filipe, hoje já dobrei não sei quantos graus, olha, hoje já consegui. E eu sinto que se tu tiveres este pensamento e este foco na recuperação e não naquilo que estás a perder enquanto estás lesionado, que acaba também por facilitar todo o... Hormonalmente, recordaste-me a questão do cortisol. O cortisol é um anti-inflamatório natural, ou seja, ele não te deixa inflamar. Portanto, e a inflamação faz parte do processo de cura. Não é? Hoje em dia no alto rendimento a toma de anti-inflamatórios está muito controlada, graças a Deus, portanto, porque o corpo tem que inflamar, ou seja, se tu estás sob stress, produzes mais cortisol, o corpo não te inflama e não entra no processo de cura natural, celular. E portanto só por isso, sim, cientificar esta parte, isso é possível. Sim, portanto se tu estiveres mais a valorizar mais o momento da recuperação e estás mais agradecido ao teu corpo, eu falo muito no estado de graça, não é? Nas consultas, eu falo muito em agradecer, ser grato. E agora esta palavra, eu uso muito esta palavra, a gratidão imensa, não é? É diferente do obrigado. É difícil dizer gratidão e sentir no início. O que é gratidão, não é? A gratidão vai para além do obrigado. O obrigado é algo mais cordial, não? Obrigado. Um café, obrigado. Passamos ali. A gratidão vem de algo mais profundo. Até mais português e tudo. O português é um ser muito profundo. De saudade. E se tu estás em estado de graça com aquilo que se está a passar, com as pequenas coisas. As mais pequenas coisas. E eu aconselho isso a gente, faço isso com a minha família. Vamos agradecer. A comida que temos, o telhado que temos, o conforto que temos, a segurança que temos, a saúde que temos. Vamos agradecer. O agradecer o estado de graça sintoniza-te com algo superior. Primeiro, põe-te no agora, mas estás grato pelo quê? Não, eu estou grato por ter tido a oportunidade de ter um médico para me fazer cirurgia. Boa. Eu estou grato por todos os profissionais de saúde que estiveram envolvidos na minha intervenção cirúrgica. Eu estou grato pelos profissionais de saúde, aqueles que eu conheci, que vi, que testemunhei, e aqueles que não. Quem me fez a ressonância magnética, quem fez a interpretação do exame, quem me abriu a porta da clínica. Se tu estiveres grato constantemente, a tua vibração altera-se. Altera-se a vibração, altera-se o foco atencional, porque estamos a pôr o nosso foco naquilo que é bom e que nos agrada, não é? E por outro lado, o que é que desenvolvemos também? A produção novamente de dopamina, de serotonina, todas as hormonas do bem-estar que nos vão... Sim, eu por acaso é uma das práticas que eu também costumo incentivar e que pratico. Esta gratidão, o que é que eu estou grata hoje, não é? Se tiveres dúvidas, agradece. Se não sabes o que fazer, agradece. Se vais ligar o Insta, que é importante, não é?
Como é que também... Mas se vais ligar as redes sociais e se tens dúvidas se vais ou não, o que é que eu vou fazer? Desligar e agradece o que tens. Fica uns minutinhos a fazê-lo. Agradece a família que tens, o que fizeram por ti, agradece o ar que respiras, simplesmente. Agradece. Agradece existires. Agradece simplesmente existires. Eu li isto num livro que se chama Da Alma ao Corpo Físico. É de Dário... Não consigo o próximo. Dário, já depois, se quiser, já dou referência. E é um livro que tenta explicar... é uma área que me interessa imenso, acho que dá para perceber, e sou abençoado. Eu tenho uma frase muito que é: deseja e ele encontra-te. Deseja e ele encontra-te. E então eu peço isto à vida. Quando eu estiver pronto, que os mestres apareçam, que os professores, os novos professores da vida apareçam. E eles aparecem de diferentes formas. Pode ser, sim, uma figura humana, não é? Pode ser um livro, neste caso era aqui que eu queria chegar. Pode ser um voo de um pássaro. E portanto, eu sou, e agradeço aqui publicamente a todos os mestres que se têm cruzado na minha vida, e correm-me tantos, portanto eu não vou dizer um, eu vou só simplesmente agradecer a todos. E através dos livros é maravilhoso. Maravilhoso. É quando eu descobri o poder que está dentro dos livros. Eu primeiro desenvolvi um bocado de ansiedade. O que é que eu não sei? Quantos livros ficaram por ler? Será que eu vou ler aquilo que é suficiente ao longo desta vida? Admito que fiquei ansioso na altura. Várias crises assim existenciais nesse sentido. Acho que já as ultrapassei. Esta respiração, se calhar, mostra que ainda não totalmente. Mas sim. E então este livro da Alma ao Corpo Físico fala na questão da molecular também. E agora fez-me lembrar já outro livro a seguir. E então este livro a seguir já tem a ver com questões mais espirituais. E então que a molécula de água, tens os dois hidrogénios, o H2O, tens os dois hidrogénios. Isto é um estudo feito. Se tu tiveres um pensamento positivo, de amor, sentis amor em ti, não é? Explotares esse amor através de uma imagem mental ou de um gesto. Simplesmente algo que te faça satisfeito, as moléculas de hidrogênio afastam-se, expandem, e num sentimento negativo elas aproximam-se. Se tiveres duas plantas, isto não é nada novo. A questão da água, aquele estudo da água que fez o japonês, cortou, não é? Portanto, fez uns copos de água e lançou-lhe determinadas emoções, os congelou, cortou, e viu o formato do cristal da água. Incrível. Leiam e validem o poder do humor. Ele define tudo. O teu estado de espírito define tudo. Sim. O teu estado de espírito no sentido, o teu estado emocional. Eu lancei um dos episódios deste mês, chamava-se Os Fantasmas Têm Medo de Sorrisos. Pois, não é? Magnífico. Não é? Pois tem. Sorri lá para eles. Eles vão-se embora. Claro que vão embora. O público com um sorriso tem, não é? Só a informação que os teus músculos faciais enviam ao teu cérebro quando... A força. Quando tu sorris. Sim, sim. É maravilhoso. Sim. É maravilhoso. E temos que sorrir para a vida. Às vezes mesmo podemos não ver as razões para sorrir para a vida, mas o facto de existir. E é um apelo mesmo a quem vive depressões. Ou quem às vezes até sabe que a tem, mas não a assume. Porque é muito duro assumir uma depressão. É possível sair dela. Podes precisar de ajuda medicamentosa, ajuda da psiquiatria, psicologia, portanto, equipa multidisciplinar. Mas tu podes, com ações condicionadas, lá está, espantar esses fantasmas. Experimenta sorrir para o espelho mesmo que não te apeteça. Oh Pedro, eu acho que as pessoas vão dizer que nós combinamos, porque tu nem imaginas a quantidade de vezes que eu tenho repetido e que repito. Sorri para o espelho de manhã, sorri para ti. Antes de entrares em campo, vai ao espelho do balneário, sorri. Antes da prova, sorri. E nota a diferença. E se tiveres dificuldade em ver-te ao espelho, porque nem toda a gente às vezes ainda não aceitou
E eu acredito que eventualmente possas aceitar a tua beleza física, ela é como é, e quando aceitas ganhas uma luz brutal, ficas belíssimo, encantador, ganhas encanto. Mesmo que tenhas dificuldade em às vezes o espelho para ti, não tens uma boa relação, fecha os teus olhos e sorri só. Sorri só. Imagina que te estão a fazer cócegas. Se não gostaste de cócegas, imagina que estás... Ou lembrar um momento divertido. Divertido. E se estiver muito longe, insiste. Vê um stand-up comedy. Há comédia à la carte em Lisboa. Há tanta coisa que nos faz rir. Olha, há um tempo eu estava nos Açores e foi no carnaval deles. Eles fazem o carnaval deles... achei extremamente interessante. Eles falam os bailinhos. E eu vou contar isto porque eu fui apanhado meio desprevenido, ou seja, eu venho de Peniche, o carnaval é sexta-feira, aquela quarta-feira, aquilo já está tudo. Agora pode estar um bocadinho mais diluído, não é? Porque as coisas estão a mudar um pouco, mas 5 dias intensíssimos, 5 fardas diferentes, aquilo era noite fora. Eu estava mais ou menos habituado a isto e estava nos Açores e tal, e fomos para ou seja, cada zona tem a sua sede, e depois tem uns teatros, mas bonitos, pelo menos aquele que eu vi. E então depois vem o grupo. E os grupos andam assim a saltar de várias freguesias para as freguesias. Olha, quando eles... um teatro com sátira social, por aí fora. Eu ri tanto, eu acho que já não ria assim. A minha esposa dizia-me assim, Pedro... Eu ri, ela saber, olha, rima a gargalhada sem estar à espera. E daí estar-me a lembrar disto agora. Aquilo fez-me um bem tremendo, ainda por cima nós estávamos ali com algumas coisas que estavam a querer deixar um pouco atarefados. Eu ri tanto, e até consigo lembrar-me das piadas deles. E portanto, se aquilo tem um impacto fisiológico brutal. Rir tem um impacto fisiológico. Procurem coisas que façam rir. Às vezes quando vocês menos esperam, lá está, eu fui só ver o que era, o carnaval, não sei o quê. Quando dei por ela, estava desmontada a rir. Sim, é porque também muda um bocadinho a percepção que nós temos das coisas. Não precisamos de ser tão sério. Don't take life so serious, não é? Sim. Mas também temos aqui, não sei se aqui em Lisboa se usa este ditado, muito riso, pouco siso, usa-se. Não, vocês não conhecem. Pois, é típico. São as convicções, não é? Sim. Há ditados populares que efetivamente fazem sentido, há outros que nós carregamos de forma inconsciente. Mas se queres ser sério não podes rir, tens que manter... O homem não chora. Sim. Tens que ser forte, tens que sofrer para conseguir aprender. Olha, por falar em homem não chora e mudando aqui novamente para as nossas lesões e para o corpo e para a mente, o que é que acontece no corpo quando eu reprimo as minhas emoções, Pedro? Fica. Somatizamos, não é? Sim, fica. E os meus pacientes sabem disso quase todos. Os meus também. Sabem disso quase todos. E tu sentires o quisto emocional no corpo, a emoção. Treina-se isso. Há escolas, há institutos que ensinam a trabalhar a emoção física, o quisto emocional. E a libertação somata emocional. Coisas com dezenas e dezenas de anos. Não é novo. Portanto, falámos da questão do não chorar, ou reprimir, mas podemos ir também ao trauma. E eu acho que isto é bastante relevante, ainda bem que surgiu. Aliás, eu não preparei esta nossa conversa, vou ser sincero, está bem? Não quis. Gostei tanto de te conhecer e a forma como consegues nos pôr à vontade, ou seja, a sintonização que conseguimos fazer, e eu confiei só. Olha, Pedro, não fales do que não sabes, foi só ser tu mesmo. E conecta. Isso. E conecta mais um pouco. E então, vamos pôr aqui este exemplo do momento da lesão. Quando tu vais com uma bola, vais em controle de bola, vais em passada, não é? Tu estás em passada, estás em controle, quando estás dentro de campo, a tua cabeça não está no corpo, está na execução da tarefa, tu estás a pensar e aquilo sai. Aliás, te fiz esta pergunta a qualquer atleta. Tu pensaste quando deste aquele passo para o lado? Não pensei. Quando eles fazem aqueles golos brilhantes, aquelas coisas, aquelas habilidades que eu acho aquilo extraordinário, pensaste nisso? Não. Aquelas coisas mais mágicas, mais estratosféricas, eles não pensam nisso, aquilo sai. E de onde é que aquilo vem? Cá fica para outra sessão. Até chamo isto de sessão.
Ou seja, tu vais com a bola, vais em condução de bola e sofres um traumatismo inesperado até. E tu sentes, o teu corpo diz-te, porque o corpo tem uma voz própria, o teu joelho torce. E tu sentes que alguma coisa grave aconteceu. Torces um joelho, torces um pé, mandam-te uma pancada na cabeça. Tu percebes que alguma coisa aconteceu de grave. O teu corpo diz-te, mesmo tu, e tu queres racionalizar, dizes logo, não, isto não foi nada demais, mas o corpo está-te a dizer. Esse susto, este momento específico é aí que eu quero chegar, que é Fica somatizado. ele fica lá e é possível libertá-lo. É possível libertá-lo. E muitas vezes é esse susto que está dentro de ti que faz com que quando tu voltas ao campo, quando tu voltas, tu parece que não te consegues soltar. Sabes que eu trabalho muito o momento exato. É exatamente esse momento. Nós nunca falámos sobre isto. Pois não. Não. Esse momento é fundamental. O que é que eu faço em termos de prática? Eu toco na zona. Não é? Eu toco na zona. E ativo sensorialmente os receptores. E conta-me. Vamos até lá. Pode ser estranho para ti. Eu toco. É a minha forma de o fazer. E depois até deixo a pessoa fazer. Sim. Há coisas incríveis. Vou só acrescentar esta parte. Eu acho que isto é muito importante para quem nos ouve lá em casa, que é quem teve sustos de morte. E sustos de morte não é a questão da comédia, é mesmo tu passares por uma experiência em que tu sentiste o risco de vida, em que o teu corpo, mais uma vez, ou a tua mente, ou o teu lado mais instintivo te disse: tu vais morrer. O teu corpo vai morrer. Já passaste por isso? Já, ia-te contar. Estavas a ver na minha cara, não é? Ia-te contar. Já. E é incrível porque eu tive um acidente quando eu tinha 25 anos e foi uma experiência traumática na altura. Eu apanhei gelo na estrada, mas aquilo foi numa descida e eu ia a descer e faço uma curva para a esquerda e apanhei gelo e perdi o controle do carro e, portanto, capotei imensas vezes. Isto foi aos 25 anos e, portanto, tudo aquilo que eu faço hoje, comecei a estudar depois dos 25 anos e eu lembro-me, e já fui tratar esse momento, porquê? Porque durante anos eu nunca disse isto a ninguém. Os meus pais vão ouvir e vão dizer uau. Durante anos, cada vez que eu ia, até numa autoestrada, e eu fazia uma curva para a esquerda que fosse numa descida, o meu corpo tremia. Porque o meu inconsciente ia buscar aquele movimento do carro para a esquerda. O momento estava vivo em ti. Estava completamente. Portanto, estavas a falar nisso e eu estava a rever tudo. E consegues dizer lá para casa que é possível? Porque esse tremer, isso é transversal. É uma resposta do corpo ao stress. Tu consegues dizer às pessoas lá em casa que é possível libertar? É possível, eu libertei. Sim, com toda a certeza. Porque às vezes nós ficamos na dúvida, ou seja, primeiro é interpretar, não é? Porque é que nós mantemos, porque é que este sintoma existe? Às vezes está tão recalcado, é tão profundo, vem de criança. Sustos com aves. As pessoas têm aquela coisa, íamos a casa dos avós, as galinhas vêm atrás de nós. Sim. E estás sozinha naquela brincadeira. E outro tipo de traumas mais profundos, complexos, que é preciso haver outro tipo de abordagem, não é? Portanto, às vezes há situações de traumas de tão profundos que não só de morte, mas que a hipnose... Olha, os meus clientes, quando ouvirem isto, vão perceber ainda melhor porque é que às vezes, e aqueles que eu já acompanho há mais tempo, aconteceu uma coisa num jogo, numa competição. Eu digo, vamos já tratar isso, que é para não ficar aí. Portanto, eu defendo que deve haver alguém na equipa clínica a interpretar lances de jogo, em termos de lesão física, psicológica ou emocional. Sim. Vamos já levar recursos aí, vamos trabalhar esse momento. Eu faço isto. Consegues poupar imenso tempo na recuperação dos atletas. Aliás, eu defendo que o atleta deve ser logo visto após o jogo. E se tiver alguém na bancada, ou mesmo no banco, dizer, olha, ele levou ali um toque, este levou ali um toque, este teve aquela queda, e ser revisto logo a seguir ao jogo, eu creio que isso é fundamental. E acho que tem toda a lógica, não é? Portanto, acho que também não é aqui nada revolucionário que estou a dizer. Mas eu faço muitas analogias, por exemplo, com a Fórmula 1. Eu acompanho atletas não de Fórmula 1 ainda, e sou completamente fascinado pela modalidade.
os Gs que eles são. Também acordas às 4 da manhã para ver as provas. E pá, eu não dormia, já não dormi tempo suficiente. Agora eu já privilegio o sono, mas ando lá para trás um bocadinho. Mas sou completamente fascinado pelo rendimento dos atletas, pela performance que eles têm que ter, como é que aquelas meninges aguentam aquela sucessão de travagens, aqueles gestos, aquilo é uma cena brutal. Mas em termos de automobilismo acompanho atletas e tenho uma honra imensa em acompanhar. Acho que são seres, em termos de concentração, extraordinários. Mas isto para dizer, em termos de analogia, quando tu pegas no carro, vamos aqui novamente à Fórmula 1, o carro tem uma equipa de engenheiros brutais, sempre em cima do automóvel, não é? E o condutor, o piloto, como eles dizem, desenvolvem o carro. Desenvolvem a engenharia do automóvel, são os que dão as sensações, os controles e tal. Aquilo está tudo automatizado, não é? Aquilo está tudo eletronicamente monitorizado, os dados estão sempre a surgir, mas é o piloto que reina. Desculpa-me aqui o termo mais. É o piloto que diz, o carro está a reagir assim aqui, está a reagir ali, são as sensações, são os sentidos do ser humano que quase que superam a máquina, não é? Quase não superam a máquina. O carro, depois de ser exposto a testes, ele vem para a boxe, ele é revisto. Logo, o carro, depois da prova, se tens um circuito em que as pistas são mais à esquerda, é normal que o eixo, ou sei lá, eu não percebo nada de engenharia automóvel, mas é normal que os eixos se estabilizem, que tudo aquilo, o sistema, ou seja, o carro se desequilibre. Então nós não fazemos isto com o nosso carro, que é o nosso corpo. Nós não avaliamos logo a seguir ao esforço. E é uma coisa às vezes tão rápida, tão simples. Aliás, meus atletas sabem, eu digo-lhes, fazer aqui só uma corridinha, como eu costumo dizer, fazemos assim uma volta, perguntes, aconteceu alguma coisa, isto, aquilo, aquilo outro, fazemos a corrida no corpo e despistamos, um jeito, uma contratura, um estiramentozinho, uma contusão. Quantas situações é que já tive que houve uma pancada, deixou um hematoma, que depois até já não se vê, mas está lá por baixo, e esse hematoma está a criar resistência, atrito nos tecidos. Tantas vezes nas tibiotársicas, onde tens depois zonas fundamentais onde passam tendões como o tibial posterior, e sofrem fricção ali em determinadas zonas e levam a inflamação e desconforto e tudo mais. E aquilo que foi necessário na altura era só ter trabalhado um pouco mais sobre aquele hematoma, mas como foi desvalorizado, criou uma estrutura espessa, uma gelatina espessa. Trazia-te essa pergunta, não te querendo interromper. Acumulação de pequenas lesões ou uma lesão grave? O que é que eu prefiro? O que é mais fácil? O que é que é mais fácil? Venha aquele senhor e escolhe. Não é? Até há um vinho que diz com esse título, não é? Venha ao diabo e escolha. E é bem bom, por sinal. Quando é uma lesão só, o impacto psicológico eu acho que é menor. E quando ele recupera, passou. Está feito. Quando tu tens pequenas lesõezinhas em que tens de parar 3 dias, depois paras uma semana, depois paras outra semana, assim, a minha altura entrou-te na cabeça. O que é que se passa comigo? Já tive situações de atletas que custam muitos milhões de euros de sentarem e estavam em fase de recuperação, imagino de uma ruptura muscular, mas aquelas mais sérias, 3A, 3B, então o que é que traz cá? O meu agente disse-me para vir aqui ter contigo e para conversarmos. Ok. Boa, qual foi a lesão? Esta. Tens exames? Eu exames. Tens exames, sempre gosto de ver as imagens, ver relatórios, explicar-me a mim mesmo, por aí fora. Se for preciso recorrer à equipa, tenho uma equipa magnífica, sou mais 7 físios, 10 preparadores físicos extraordinários. Atenção, eu sou quem sou, em termos clínicos, equipa incrível que tenho, atenção. E depois estamos a ver, ok, está a correr, como é que estás a fazer, o que é que não estás a fazer, estás em que timing, ok, está tudo dentro do normal. E o passado, queres falar sobre ele? Em termos de toques, o que é que se passou? Porque às vezes eu não sei a história do atleta, às vezes até faço questão. Eu gosto muito de futebol, por exemplo, adoro futebol, mas não sou aquela pessoa que sabe a história toda do atleta, não é? A vida do atleta, nunca foi do meu jeito, acho que nem nunca vai ser isso. Depois dá-me aquele naivo, aquela ingenuidade, aquela ignorância relativamente à situação, então dá-me aquele efeito de surpresa. Ok, sim, então tiveste essa lesão, por exemplo, atletas que não jogam há 3 meses em grandes clubes. E às vezes eu até sei, mas não sei bem quando é que foi, quando é que começou a ter problema.
E então esta situação específica, imagina, ele tinha tido uma lesão em setembro, depois teve outra, estava a recuperar quando já estava praticamente recuperado, teve outro toque, depois teve outro toque, de repente tornou-se, lá está, 4 lesões diferentes, que depois dissecámos cada uma e percebemos que elas não estavam interrelacionadas. Poderiam estar, tu podias estar com uma recidiva de uma lesão isquiotibial, que é muito comum, e há tantas razões por isso, um problema na ATM, uma alteração dentária, uma questão ocular, uma questão mental, uma questão podal, uma lesão antiga, prévia. Portanto, pode estar a alimentar-te, uma questão nutritiva, uma questão de sono. Bom, e aqui nesta situação específica, e voltando, não perdendo o rumo, as 4 lesões que este atleta tinha não estavam relacionadas umas com as outras. Até nem tinha nada a ver. Uma tinha sido traumática, outra tinha ido por um esforço, outra tinha sido aquilo. Nada tinham a ver. Mas ele psicologicamente estava afetado. E ele estava a começar a gerar stress, isto tinha perdido a segurança no corpo dele, que isto é um detalhe fundamental, ou seja, tu quando perdes a segurança no teu próprio corpo, é como tu teres o Lando Norris agora, ou Hamilton, perdeu a confiança no carro. Como é que tu vais fazer uma curva àquela velocidade toda estonteante quando não tens confiança no carro? Confiança. Não é? Quando o atleta perde a confiança no corpo dele, quando o paciente sente que o corpo o traiu, isto é para ti. É um pormenor, um pormenor maior. E portanto, sim, múltiplas lesões, perigo por questões de perda de confiança no sistema. Uma lesão só, depende do tipo de lesão, depende da fase em que o atleta estava. Eles estão a chegar lá acima e depois acontece qualquer coisa. Quero falar aqui noutra coisa, porque tu disseste-me isto da última vez que eu fui ter contigo à clínica, e falamos aqui na questão da minha atleta que sofreu uma queda na maratona. Eu passei-lhe o teu recado e vou dizer aqui, a seguir tu vais falar sobre isso. Eu saí da clínica, mandei-lhe um áudio e expliquei-lhe a nossa conversa, e depois eu sei que ela vai ouvir, e ela disse-me: pá, já ouvi o áudio mas tantas vezes e continuo arrepiada. E eu gostava de trazer isto para aqui, Pedro, porque acho que também pode ser aqui um dado importante. Então, basicamente, para contextualizar, ela caiu numa maratona, caiu no início da corrida e correu 29 km com a cabeça aberta e com o corpo com algumas escoriações. Com a cabeça aberta. Com a cabeça aberta, ela tinha batido com a cabeça, rachou a cabeça, abriu a cabeça. Levou pontos depois da prova. Os atletas de estrada são a resistência incrível. Lembras-te do que é que me disseste? Prefiro que tu digas. Não, tu disseste-me assim, ela fez a maratona da vida dela. E eu disse, eu também já lhe disse que sim, e que ela se superou e tudo. Não, ela fez a maratona da vida dela porque a percepção de dor dela alterou. E agora eu quero que tu fales sobre isso. O limiar de dor é relativo. Agora também veio à memória aqueles filmes que nós vemos sobre estrutura, não é? Aqueles policiais, aquelas coisas de agentes secretos, e depois apanham-se uns aos outros e torturam-se para contar aquilo que querem, a informação que está lá retida. Eles são treinados para, não é? Eu até acredito que isso existe na realidade. Eles são treinados para lidar com a dor. Um atleta que passou por momentos de determinado nível de dor, o sistema, ou seja, sensorial, a interpretação da dor fica modelado. Ela altera-se. Portanto, sim, um episódio de dor forte pode ser assim, modela. Não estou aqui a sugerir agora aos atletas para partirem a cabeça e fazer mais de 30 kg. Não façam. Não de todo, porque até, claro que há outros riscos, mas sem dúvida, eu creio que alguém que passou, e eu não acompanho só, a minha abordagem é muito transversal. Eu acompanho pacientes com mais de 90 anos, com mais idade, que posso dizer que acompanho, já há muitos anos, tenho 97 anos. E vai à consulta religiosamente, e mexemos na estrutura articular e tudo mais. Eu conhecia há mais de 10 anos uma ciática, ela tinha aquela ciática há imenso tempo, e graças a Deus ficou bem. 97, mas também trabalho, também consulto crianças com horas de vida, dias de vida. Mas isto para dizer que há histórias incríveis de sofrimento, de lesões que crianças passam por situações de dor. Crianças têm que fazer tratamentos altamente dolorosos,
quem passa por funções lombares regulares, hemodiálise, cirurgias brutais de reconstrução de membros por quem teve acidentes. Há situações de dor brutais. Não indo tão profundo. Quem tem uma cólica renal por um cálculo, saída da pedra do rim, aquela passagem, imaginemos o que é algo, não é? A passar por um tubito, ureter, e a descer ali. Eu nunca tive, espero nunca ter, não quero estar aqui a brincar aos limiares de dor, mas quem teve quem passou, quem passa e sabe que às vezes pode acontecer novamente, a descrição vai para lá das palavras. E portanto sim, outras dores tornam-se mais relativas. Acho que a vida também é um pouco assim, não é? Portanto, Sim. Deixa-nos um calo, por assim dizer. Falando aqui na vida, eu fiz algumas perguntas para poder fazer a tua introdução e foi muito curioso porque numa das tuas respostas tu falaste do quanto a vida nos ensina. Sabes que eu costumo muito dizer que na escola nós aprendemos a matéria e depois fazemos o exame. Na vida fazemos o exame e depois aprendemos a lição. Sim. Infelizmente não é infelizmente, sim, concordo. Mas eu acredito na meditação, no poder da meditação. A meditação é quase como aprender a matéria. Tu ganhas ali um bocadinho de espaço para o exame. Sim. Aí já parece que tens acesso ao teste da professora, não é? Sim, porque sentes coisas, vês coisas. Atenção que o estado meditativo, eu não sou especialista nesta área, mas basei-me em alguns autores. Acho importante deixar isto. A meditação é um estado, mas acho que há um caminho até lá. Eu creio que há um caminho até ao estado meditativo. O primeiro é a introspeção, onde tu ficas só contigo. E tu ouves o ruído todo, o barulho todo da mente. E para quem não está habituado, diz, uma vez eu nunca vou conseguir fazer isto. Este barulho todo cá dentro, isto não para. Então o cérebro de uma mulher, o homem, nós sabemos que pensa em 1, 2 coisas máximo. Isso também não é verdade. Não. Não, sabes quantos ao pensamentos... mesmo tempo não é de certeza. Quantos pensamentos temos por dia, Pedro, sabes? Não são 9 mil, sei lá. Não. Temos entre 50 a 60 mil pensamentos e parece que as mulheres aproximam-nos dos 60, vocês ficam pelos 50. Muito pouco. Nós pensamos... Mas também há outro estudo que diz que 97% dos pensamentos são iguais a ontem. Sim. Estou sempre a dizer mais isto. até. Estou sempre a dizer isto. Desperdício de mente. Como é que anda o teu padrão de pensamento? Sei lá. Então se calhar para ver. Porque o que pensas hoje, pensaste ontem, pensaste anteontem e estamos sempre... Desperdício. São os programas, não é? Sim. Então para dizer, assim, contactar com a nossa mente em primeiro lugar olha, como entrar numa feira popular sem nunca ter ido a nenhuma. Portanto, os carroceiros todos, aquele barulho todo, o cheiro a algodão doce, as pipocas, os gritos dos vendedores das almofadas em campanhas, é uma confusão tremenda. É um caos, é um ruído da nossa mente até tu começares a contactar com ela. Mas eu digo, e eu sei que tu dizes a mesma coisa, keep going, não desistam, habituem-se a lidar com a vossa mente. Eu acredito, ela não governa tudo, mas ela é responsável por grande parte daquilo que acontece na tua vida, na tua realidade, e naturalmente vai-se exprimir no teu corpo. A seguir tu podes depois com a introspeção fazer ali um trabalho que é o trabalho também contemplativo, ou seja, tu em vez de estás a deixar o teu pensamento falar, tu contemplares algo. E isto é o quê? Há quem chame isto de meditação. Eu não sei se isto é meditação, mais uma vez eu digo que a meditação é um estado. A contemplação é tu visualizares algo. Vai até à praia, vai até um sítio que, não é? Eu acho que se fecharmos os nossos olhos, nós conseguimos ver uma praia e ficar lá nessa praia. E podemos ficar lá o tempo que quisermos, é a nossa praia. E podes lá pôr as pessoas se quiser, eu até recomendo que fiques sozinho, se quiseres passear, andar, sentar, faz o que te apetecer, mas não ponhas lá pessoas. Numa primeira fase, pelo menos. E tu dás um espaço ali ao teu cérebro de acalmar um bocadinho a voz. A mente a mente, e quem sou eu para estar a falar de mente? Está bem, Filipa, perdoa. Não, eu gosto que fales de mente. Assim as pessoas percebem que não sou só eu porque faço o que falo sobre a mente, não é? Obrigado. A mente, estás a ver aquele melhor amigo de infância que nós nem sabíamos que éramos, não eram melhores amigos. Esta questão do melhor e do pior também chateia-me um bocado, mas aquele amigo que nos pesa,
que nos marcou, que sem sabermos... Eu acho que nas perguntas que me falaste, eu falei de um amigo, que hoje em dia é padrinho da minha filha. Sim. Teve uma grande importância na minha vida, tinha e tem. Entre outros amigos, eu sou muito abençoado. E esses amigos que nós, quando nos sentamos com eles, não temos problemas em partilhar tudo. E quando aquelas fases da vida em que nós estamos muito tempo sem falar com eles, sem estar com eles, e depois quando estamos, parece no início até assim, então como é que estás, como é que está a correr e tal, mas depois com um copo de vinho ou sem um copo de vinho, sintonizamos e vamos àquela energia que era a mesma que nos unia quando tínhamos 12 anos de idade e sentávamos a comer pão quente das padarias lá da rua numa rotunda, e começamos a conversar e sintonizamos àquele nível, e depois nós temos tanta coisa para contar que a nossa mente até, ou seja, e o nosso amigo quer saber, quer falar também das coisas dele e tu queres falar das tuas e querem partilhar e fica ali uma grande confusão. São anos a querer partilhar, que querem ser ouvidos, não é? Porque eu acho que um grande amigo é aquele que partilha, mas também é aquele que permite que se partilhe, sem julgar, como é claro, mas que fica feliz com a partilha, que aceita a partilha de uma forma incondicional. A mente, para mim, é um amigo que tu não falas com ele, que não o ouves há anos. Tu vês uma criança de 2, 3 anos a brincar sozinha, ela está com ela. Permitam as crianças estarem com elas, tirem-lhes o barulho todo à volta. Televisão sempre ligada. Televisão é importante, ensina muita coisa, mas não tenham as televisões sempre ligadas. As redes sociais, coisas, tudo isso é importante, tudo isso ensina, os YouTubes ensinam, os miúdos são extremamente desenvolvidos à conta disso, espetacular, mas não tenham sempre isso ligado para os miúdos. Arranjem condições para que eles brinquem com as mãos, com o ar, porque hoje aquilo que eles estão a fazer é conversar com eles, com a sua criatividade, com a sua espontaneidade. Estão a desenvolver uma relação com a sua própria mente. E a introspeção, numa fase inicial, é esse reencontro. Tu já estiveste contigo em paz e em alegria no passado. Tu já estiveste contigo. É só dares a oportunidade novamente. Agora não esperes que seja em 20 segundos ou num minuto ou 3. Ainda ontem falávamos sobre isto. Que tu vais conseguir conversar sobre tudo o que aconteceu nestes últimos 20 ou 30 anos de existência. Tens que ter tempo. Queres abrir uma garrafa de vinho? Não vais ficar só por uma. Atenção, consumo moderado de bebidas alcoólicas. Está bem? Estamos a falar para atletas, os atletas não bebem. Sim. Não quer dizer que não bebam. Se for com equilíbrio, acho que tudo pode ser permitido. Equilibrado. Mas a questão é estarmos connosco. Nós sabemos estar connosco. Perdemos foi o hábito. Ok? Portanto, há que dar oportunidade para isso. Se numa fase inicial é preciso ajuda, seja através de um psicoterapeuta, de um mental coach, de um terapeuta de que área for, em que nós possamos conversar um pouco, queres conversar sobre o tema, que sim. Seja através de journaling, de escrita, força. Seja através de uma caminhada em que por momentos tiramos os AirPods. Falaste em journaling e eu vou pegar nisso, já aqui também como sugestão, porque é daquelas coisas que eu também sugiro muitas vezes, e falamos aqui nas emoções que não são faladas, que não são expressas. Escreve. Se tens dificuldade em conversar com alguém, em partilhar, não reprimas, escreve, põe no papel. A partir do momento em que, desculpa Pedro, em que colocamos a emoção fora de nós, ela diminui a intensidade. Então escreve. Não consigo falar, não tenho facilidade, não tenho ninguém para falar. Põe no papel. Depois rasga o papel, deita fora, não precisas de voltar a ler. Concordo em absoluto. Quase que te interrompi, desculpa, mas desconcentrei-te, porque está-se a perder o hábito de escrever. Está-se a perder o hábito de fazer uma chamada ao telefone. Nós na clínica às vezes não queremos falar com pacientes, com atletas e jovens, e já ali naquelas idades e tem que ser por mensagem escrita, WhatsApp ou áudio, o que seja. Está-se a perder o hábito de escrever. Não toda a gente, eu não generalizo, mas fica difícil, temos que encontrar aqui como. Porque é diferente tu fazeres um text
Podes escrever no teu telefone, no teu diário eletrónico, não é? Mas o escrever com caneta e papel está-se a perder um bocadinho o hábito. Pode ser resistente no início, é só isto que eu quero dizer. Sim. Para nós é mais fácil, porque nós estudamos com papel e caneta. Mas para gerações vindouras, portanto, as novas gerações, torna-se mais difícil escrever. Eu acho que tem imensos benefícios e quem o faz, eu vou olhar ali para a câmara, quem o faz nota diferenças naquilo que valoriza. sente. Não, reconhece 100%. Sim. Porque é uma forma de conversares contigo mesmo. Tu pões cá fora, tu constatas aquilo que vai em ti. E é como se irasses daqui, sim, e às vezes daqui, e às vezes até daqui, e pusesses para fora de ti. É uma drenagem, como tu disseste, tu alivias a carga emocional. completamente. Sentes-te pressionado, sentes-te tenso, sentes-te meio confuso, agarra na folha e começa de alguma forma. Às vezes eu sugiro as palavras para começar, eu creio que também fazes o mesmo. Exemplos. Eu sinto-me costumo dizer, eu sinto-me, para pessoas que não se sentem tão confortáveis com o sentir ainda, eu penso que eu encontro numa situação que Sim, e mesmo isto aconteceu e fez-me sentir desta isto forma. aconteceu e fez-me sentir, esta pessoa fez-me isto, Sim. e eu sinto-me assim, esta pessoa É foi muito injusta importante. para mim e às vezes até sai ali um lado mais, que é a ira, é a raiva, é um sentimento, é uma emoção, aliás, é uma emoção que grande parte de nós não gosta de sentir, a ira e a raiva. Mas ela é fisiológica, a ira e a raiva faz-nos mover, não é? Portanto, faz-nos reagir. E muitos de nós não estamos, eu não sinto confortável a lidar com ira nem com raiva, mas eu sei perfeitamente o que ela é, portanto, e há que assumi-la e arranjar a forma dela ser drenada, não é? Portanto, respirando, conversando, escrevendo. Eu ia mesmo dizer isso, porque se nós não tiramos essas emoções, a ira, a raiva, não é? Que deixam aqui o nosso corpo numa tensão brutal, se não tiramos para dentro de nós, o nosso corpo vai ter que as deitar fora de alguma maneira. Sabes que eu costumo fazer a analogia de quando nós reprimimos as emoções, ficamos como uma panela de pressão. As emoções ficam todas aqui em ebulição dentro de nós. E eu depois brinco, mas nós não temos aquela bailarina na testa para libertar o vapor. Também não somos dragões que deitamos fumo pelo nariz ou pelas orelhas. Claro. E o nosso corpo depois rebenta, não é? Sim. E as formas como ele rebenta são variadíssimas. Eu posso dar alguns exemplos. Ele pode manifestar, isto depende de pessoa para pessoa, por experiência depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que manifestam no corpo físico, ou seja, tensão muscular, queimbras musculares, a famosa fibromialgia, uma inflamação constante dos tecidos que leva à fibrose. Sim, ela existe, a fibromialgia existe também. Aliás, grande parte das patologias existem também. Sim. A questão é, as patologias, tu não és a patologia. Também não és a emoção. E também não és a emoção. É uma manifestação em ti. Okay? Tu não és a patologia e não deixes que ela te defina. Eu tenho esclerose. Sim, o teu sistema físico está num processo de esclerose. Mas tu não és a esclerose, ok? Nem és ansiosa. Eu sou ansiosa. Não és ansiosa. Tu não és ansioso. Tu manifestas de vez em quando. Tens um estado, estás num estado de ansiedade. Sim, mas a emoção é comportamental. Claro. O cólon irritável, as doenças de Crohn, as úlceras gástricas, os transtornos hepatobiliares, alterações de açúcares, portanto, em termos glicémicos. Tudo isto pode ter uma relação com o sistema. Não estou a dizer que o sistema psicoemocional é responsável por tudo, mas é a percentagem. Eu costumo falar do copo. Não é? Tu tens uma percentagem comportamental, se comes desequilibradamente, se não dormes bem, se não fazes exercício, claro que depois tudo isto vai subindo, padrão mental, portanto carga genética, está lá no ADN, ok? Medos, se tens história geracional, quem tem história na família de cancro, é um tal fantasma. Quando é que será a minha vez? Não tem que ser a tua vez. Não tem que ser a tua vez. Até porque quando ele ouve a primeira vez, na primeira pessoa, tu sabes a história dela,
O cancro da mama está muito relacionado com a autoestima feminina, com o meu amor próprio, com a forma como eu me vejo, com o cuidar de mim mesma, não é? O meu peito, o orgulho de ser quem sou. Como é que as mulheres neste país não vão ter problemas na mama quando as gerações que sabemos que estão aqui tão próximas a mulher, o papel da mulher na sociedade era o que nós sabemos? É natural que haja. Vão ver a história dos vossos. É uma forma também de tolerar melhor os vossos pais. Eu estou a sorrir, Pedro, porque acho que estamos completamente alinhados aqui. Eu sabia que me ias ajudar a dar este testemunho e era mesmo isto que eu queria trazer. Obrigado. Para este episódio. Só em jeito de conclusão, e porque estamos aqui a falar nas doenças, nas lesões, se pudesses dar o conselho àqueles que nos ouvem sobre a prevenção da doença, a prevenção da lesão, o que é que deixarias aqui? Não previnas. Otimiza. Não previnas nada. Otimiza os teus comportamentos. Otimiza os teus hábitos. Vai-te ser difícil no início, hábitos demoram tempo a integrar. Mas é possível. Hoje em dia temos referências mundiais portuguesas que mostram, confirmam com os seus resultados que se tu tiveres determinados hábitos, determinados comportamentos, ficas próximo do sucesso. Não previnas nada. Prevenir envolve receio, envolve medo. Vou fazer isto para não acontecer aquilo. Faça disso. Otimiza-te. Otimiza-te para a tua profissão, seja ela qual for. Otimiza-te para as tuas relações. Optimiza-te para a tua família. E principalmente otimiza-te para contigo mesmo. Para que consigas criar a melhor versão de ti. Para que amanhã tu olhes para trás e digas valeu a pena. Para que amanhã tu possas dizer que eu gosto de quem sou. Ou naquilo que me tornei. É possível tu transmutares-te. É possível tu criares uma versão de ti. É possível tu seres quem queres ser. O corpo cura-se. Permite. Permite só. Pedro, e antes de te agradecer, e porque acho que podemos terminar com esta reflexão tão profunda que acabaste de fazer, eu ofereço sempre um elástico. Eu estava aqui a olhar para os elásticos e para mim é mais que óbvio. E pelo que já conheço de ti, por tudo aquilo que também me foram passando sobre ti e sobre como fazes as pessoas sentirem-se, vais levar o elástico amarelo e vou-te dar o elástico amarelo por seres luz na vida daqueles que têm o privilégio de se cruzarem contigo. Obrigado. Antes de te agradecer, o que é que fica deste episódio com o Pedro? Otimiza os teus comportamentos. Lembra-te, o teu corpo diz-te a verdade. No parar está a oportunidade de nos ouvirmos. Permite-te ouvir. Reencontra-te e habitua-te a estar contigo. Aprende a agradecer e a entrar em estado de graça com a tua vida e com aquilo que te acontece. E, por favor, procura criar a melhor versão de ti. Obrigada, Pedro. Obrigado eu. Do fundo do meu coração. É difícil, eu reconheço que é difícil termos o conforto necessário para falarmos como um todo. E tu tens essa capacidade. Muito obrigado. Obrigada, por Pedro. este momento. Isto, olha, foi um improviso da manhã.
E vou-te dar. Olha, até o saco está meio amarrotado, é daqueles sacos. Posso abrir? Sim. Isso foi feito hoje de manhã, assim, em 20 segundos. A caixa não foi pensada, não foi, olha, foi juntar as peças e sair de casa. Hoje de manhã fui dar consultas antes de vir. Sabes o que é? Cheira só. Tem cheiro? Tem cheiro? Mas eu acho que não sei o que é, mas tu vais-me dizer. Esquece o que é. Fica pelo cheiro. É bom? É muito bom. É intensa, não? Tira. Sim, vou mostrar. Estou a tremer. Isso é jasmim. Acabado de colher. Olha o cheiro. Se não souberes o que fazer, a natureza ajuda-te. Se não souberes o que fazer contigo, a natureza ajuda-te. Cheira uma flor. Mas não a julgues, não a quantifiques, não a analises, cheira só. E deixa que haja a resposta na tua mente. Ouve a natureza. O cantar de uns melros. Como é que adivinhaste? Sincronismo. Perdoa-me um presente tão imaterial, de certa forma. Imaterial. Isto tem um significado incrível. Obrigada, Pedro. Obrigado. Obrigada por teres vindo ao Invisível. Obrigado. E obrigado a todos lá em casa por passarem este tempo connosco. Espero ter acrescentado algo. E que o caminho continua. O caminho continua. Obrigada. E quanto a ti, obrigada por teres ouvido o episódio. Já sabes, se tiveres dúvidas, deixa nos comentários, comenta, partilha com quem também precisa ouvir. E vejo-te na próxima semana. Até lá!